Você já sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas, tentando controlar tudo à sua volta, e mesmo assim a dor emocional continua lá? E se eu te dissesse que o segredo da verdadeira paz está justamente em aprender a abrir mão do controle? Essa é a essência de uma sabedoria milenar que não apenas resistiu ao tempo, mas que hoje, mais do que nunca, pode ser a chave para a sua saúde emocional. A filosofia estoica não é só para estudiosos ou amantes da história antiga. Ela é um guia vivo, direto, prático, um farol em meio ao caos emocional que vivemos diariamente. Sêneca dizia que não é o que acontece conosco que nos fere, mas sim o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E essa simples frase tem o poder de romper correntes mentais que nos prendem em ciclos de dor, angústia e ansiedade. Vivemos em uma sociedade que nos ensina, desde cedo, a querer controlar tudo. A imagem que passamos, o que os outros pensam de nós, o futuro incerto. Mas a verdade é que quanto mais buscamos esse controle ilusório, mais distante ficamos da paz. O estoicismo nos convida a fazer uma distinção clara e libertadora, o que está sob nosso controle e o que não está. Essa simples prática pode ser a chave para quebrar o ciclo da ansiedade, porque quando você aprende a focar somente no que pode controlar seus pensamentos, suas ações, sua atitude e deixa ir o que não está ao seu alcance, como as emoções dos outros, as circunstâncias externas e o passado que já foi, você recupera o poder sobre si mesmo. Imagine alguém que sofreu uma grande decepção, talvez um término, uma traição, uma perda. A mente imediatamente entra em um estado de negação e tentativa de explicação. O que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu comigo? Será que eu poderia ter evitado? Esse looping mental não cura, só aprofunda a ferida. E tudo isso nasce da tentativa inconsciente de controlar algo que já se foi. Agora imagine essa mesma pessoa adotando uma postura estoica. Ela aceita o que aconteceu, reconhece a dor sem fugir dela, mas também entende que aquilo não define quem ela é. Ela não tenta mudar o passado, mas escolhe agir no presente. E a partir desse instante, algo começa a mudar por dentro. É como se a alma respirasse de novo. Essa mudança de perspectiva não é frieza, como muitos pensam. É sabedoria, é maturidade emocional, é espiritualidade em prática, porque quem aceita o que é, começa a enxergar o que pode ser. Epicteto ensinava que as coisas não nos afetam, mas sim o nosso julgamento sobre elas. Isso significa que você pode transformar até mesmo uma situação dolorosa em uma oportunidade de crescimento. É como pegar a dor e transformá-la em adubo para florescer. E essa transformação não exige nenhum ritual complicado, nem fórmulas mágicas. Exige presença, exige consciência, exige silêncio interior. Quando você para de lutar contra o que já aconteceu e começa a cultivar sua resposta diante da vida, você muda completamente sua vibração. Você passa a atrair novas realidades. Sua mente clareia, seu coração desacelera e sua alma encontra repouso. Mas nada disso é automático, é preciso escolher esse caminho todos os dias, em cada pequeno desafio, em cada pensamento que tenta te puxar de volta para a dor. Você observa, respira e escolhe com sabedoria. É nesse ponto que o estoicismo se conecta com a verdadeira espiritualidade. Ele te convida a desenvolver uma presença consciente que não foge do mundo, mas também não é dominada por ele. Você não se torna insensível, você se torna íntegro, você não endurece, você amadurece. E essa maturidade emocional é sem dúvida o maior presente que você pode dar a si mesmo. Quando você para de esperar que os outros te compreendam, que o mundo te recompense, que o universo siga o seu plano
e passa a cuidar da sua parte, tudo começa a se alinhar. Esse é o convite que eu te faço hoje. Comece a observar com calma o que está te adoecendo emocionalmente, o que está te drenando, o que você está tentando controlar em vão. Solte, respire, escolha um novo olhar. O que você vai ouvir nesse vídeo pode mudar a forma como você enxerga seus problemas, suas dores, sua própria vida. E se você sentir que essa mensagem fala com a sua alma, então permaneça com a gente, porque o que está por vir pode ser o início da sua libertação emocional, mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. O sofrimento emocional não desaparece quando ignoramos ou fugimos dele. Muito pelo contrário, ele se fortalece na sombra, cresce no silêncio negado, se alimenta das resistências internas. E é exatamente aí que entra o poder do estoicismo como ferramenta de cura. Ele nos convida a olhar para a dor, mas sem drama, a acolher a emoção, mas sem se afogar nela, a reconhecer o sofrimento sem nos fundirmos com ele. Essa filosofia nos ensina que a verdadeira força está em aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E isso muda tudo, porque quando você aceita, você deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a remar junto com ele. Você para de bater nas paredes da sua prisão mental e encontra a chave da liberdade dentro de si mesmo. Muitas vezes confundimos aceitação com passividade, mas não é isso. Aceitação não é desistência. Aceitação é o início da transformação, porque só quando você reconhece onde está, pode escolher conscientemente para onde quer ir. Você já parou para pensar quantas vezes a sua ansiedade é causada não pelos fatos, mas pela resistência aos fatos? Por exemplo, um atraso no trânsito não gera sofrimento por si só. O que dói é o pensamento. Eu não posso me atrasar. Isso não deveria estar acontecendo. Tudo dá errado comigo. Essa luta interna contra o que já está acontecendo é a raiz da dor. O estoicismo nos treina a eliminar essa resistência, não para nos tornar robôs sem emoção, mas para voltarmos à nossa essência equilibrada, para restaurarmos a clareza que a mente agitada nos rouba. A prática da atenção plena, tão valorizada hoje na psicologia e na espiritualidade moderna, já era parte do estoicismo. A ideia de viver no presente, de observar os pensamentos como nuvens passageiras, de respirar fundo antes de reagir. Tudo isso já era ensinado por filósofos estoicos há mais de 2000 anos. E essa sabedoria continua viva porque ela funciona, porque ela é real, porque ela toca a alma de quem está cansado de sofrer em silêncio, de carregar culpas, mágoas, arrependimentos. Ela oferece um caminho de cura que não depende de ninguém além de você. E sabe o que mais impressiona? É que ao mudar seu interior, você muda tudo ao redor. Suas relações mudam, seus resultados mudam, até sua saúde física melhora, porque o corpo sente aquilo que a mente alimenta. E quando você alimenta sua mente com aceitação, presença, discernimento e serenidade, seu corpo responde com vitalidade e equilíbrio. Pense em uma tempestade, os ventos fortes, os trovões, a confusão. Mas se você mergulhar no fundo do oceano, perceberá que ali, nas profundezas, tudo permanece calmo. O estoicismo é esse mergulho. Ele te leva para dentro, para além da superfície agitada dos acontecimentos, onde você encontra sua paz inabalável. Essa filosofia nos convida a não reagir automaticamente às emoções, mas a observá-las. Elas vêm e vão. Nenhuma emoção dura para sempre. E quando você aprende a observar sem julgar, sem reprimir e sem se apegar, você se torna livre. Você não precisa mais controlar tudo, nem agradar a todos, nem ter todas as respostas. Você aprende a confiar, a respirar, a agir com sabedoria e não com impulso. E isso por si só já é uma forma de cura. Quantas doenças emocionais nascem da não aceitação, a tentativa de controlar o incontrolável, do apego a situações que já terminaram? Quantos
nossos traumas poderiam ser suavizados se tivéssemos aprendido a olhar para eles com o olhar de um sábio estoico. A cura emocional começa quando paramos de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Essa mudança de pergunta muda sua energia, sua postura diante da vida e principalmente muda sua relação consigo mesmo. Muitas vezes você não precisa de mais conselhos nem de fórmulas mágicas. Você precisa de silêncio, de escuta interior, de presença. E o estoicismo te ensina a fazer isso de forma profunda e prática. Não espere que a vida pare de te testar. Ela não vai, mas você pode parar de ser vítima dos testes e começar a usá-los como trampolins para seu crescimento. Você pode transformar suas feridas em sabedoria, seus medos em coragem, sua dor em propósito. E tudo começa com uma decisão, a decisão de parar de lutar contra o que é e começar a construir o que pode ser. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a ilusão de controle. Acreditamos que podemos controlar o tempo, as pessoas, os resultados. Criamos expectativas e idealizamos cenários perfeitos, e quando a realidade se apresenta diferente, como sempre faz, nos frustramos, nos revoltamos, nos desesperamos. O estoicismo desmonta essa ilusão com compaixão e firmeza. Ele nos lembra com clareza que há apenas duas categorias na existência: o que depende de nós e o que não depende. E toda a nossa energia, se quisermos encontrar paz verdadeira, deve ser direcionada apenas ao que está dentro do nosso campo de ação, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas. Essa simples distinção tem o poder de curar, porque ela nos liberta da tirania da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a tentativa de controlar o que está fora do nosso domínio. Quando você solta isso, quando realmente entrega, o que sobra é paz. Imagine quantas vezes você perdeu noites de sono tentando prever o futuro, tentando entender por que alguém agiu de determinada forma ou remoendo o que deveria ter dito no passado. Nada disso está mais nas suas mãos, e mesmo assim, seu corpo paga o preço, sua mente se sobrecarrega, seu espírito se afasta da própria luz. O sábio estoico observa esse padrão e escolhe outro caminho. Ele encara cada desafio como uma oportunidade de treinar a alma, de fortalecer o espírito, de refinar o caráter. Ele não se pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim como posso crescer com isso. A dor existe, o luto existe, a decepção existe, e tudo isso faz parte da vida humana. Mas o sofrimento constante, aquele que se instala e te paralisa, é sempre uma escolha, mesmo que inconsciente. E o estoicismo nos oferece consciência para fazer escolhas melhores. Quantas vezes você já ouviu que precisa se amar mais, que precisa colocar limites, que precisa parar de se culpar, e mesmo sabendo disso não conseguiu mudar? É porque a mente, sem treinamento, volta sempre aos mesmos ciclos. O estoicismo é um caminho de treinamento da mente. Não se trata apenas de pensar positivo ou repetir frases bonitas. Trata-se de confrontar suas sombras com responsabilidade, de agir com base em princípios e não em impulsos, de dizer não quando necessário, de cultivar a disciplina como forma de amor próprio. E sim, é difícil no início, porque exige esforço, exige atenção, exige vigilância, mas aos poucos você sente a leveza tomando o lugar da culpa, a paz substituindo o medo, a clareza vencendo a confusão. É um despertar, um renascimento, um novo olhar sobre a vida que não precisa mais ser uma guerra constante, mas sim uma jornada sagrada de crescimento e evolução. A beleza dessa filosofia está na sua simplicidade, não exige gurus, nem rituais, nem dogmas. Só exige de você aquilo que é mais difícil: sinceridade consigo mesmo. Quando você começa a praticar o estoicismo, percebe que não precisa mais reagir a tudo.
Você não precisa devolver ofensa com ofensa. Não precisa provar seu valor o tempo inteiro. Não precisa convencer ninguém de nada. Você aprende a caminhar em silêncio, a escolher suas batalhas, a poupar sua energia para o que realmente importa. E isso por si só cura. Quantas doenças vêm do excesso? Excesso de preocupação, de cobranças, de compromissos, de culpa. O estoico aprende a viver com menos, para viver com mais presença. Ele não nega o mundo, ele o transforma a partir de dentro. E essa transformação começa com pequenas atitudes. Acordar mais cedo, respirar fundo diante da raiva, não se deixar levar por boatos, manter a palavra dada, reconhecer quando erra, perdoar sem se humilhar, agradecer mesmo quando dói. Cada ato consciente é um passo na sua cura emocional. Cada escolha alinhada com a sua essência é um retorno à sua verdadeira natureza. Você não está aqui para agradar todo mundo, nem para colecionar likes, nem para ser perfeito. Você está aqui para evoluir, para curar, para libertar o seu espírito da prisão do ego e da ilusão. E se você chegou até aqui, é porque sua alma já está pronta para essa jornada. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção. Um dos maiores aprendizados do estoicismo é que você não precisa esperar a dor chegar para crescer. Você pode escolher crescer agora. Pode escolher o autoconhecimento como caminho antes que a vida te force a isso pela dor. E esse é o ponto de virada para muitos. Compreender que a dor não é inimiga, ela é mestre. E o estoico aprende a ouvi-la com sabedoria. Em vez de se revoltar, ele investiga. Em vez de fugir, ele acolhe. Em vez de se vitimizar, ele se responsabiliza. Não se trata de culpar a si mesmo, mas de assumir as rédeas da própria história, de aceitar que, embora você não tenha controle sobre os eventos, tem controle sobre sua postura diante deles. E é isso que molda sua realidade interior. Você quer transformar sua vida? Comece pelas pequenas atitudes que ninguém vê, pela forma como você fala consigo mesmo, pela maneira como você lida com a frustração, pela honestidade com que encara seus sentimentos. É ali, na intimidade do silêncio, longe dos olhos do mundo, que a verdadeira cura acontece. E o estoicismo, quando vivido com profundidade, não apenas organiza sua mente, ele reconecta você com sua essência espiritual. Sim, espiritual, porque a verdadeira saúde emocional não está separada da sua alma. Não é apenas ausência de sintomas, mas presença de sentido. E o sentido da vida não está no que você conquista, mas em quem você se torna no processo. O estoico que caminha com fé não é frio nem distante. Ele sente, ele ama, ele chora, mas não se afoga nas emoções. Ele as honra, aprende com elas e segue adiante com sabedoria. Ele sabe que tudo é temporário, que o sucesso é breve e a dor também, que os ciclos se fecham e a vida continua. E por isso escolhe viver cada instante com consciência, com presença, com gratidão. Você não está sozinho nesse caminho. Há uma força maior que te sustenta, um chamado que te despertou, uma luz que te guiou até aqui. Talvez você tenha passado por traumas que ninguém viu, talvez tenha carregado pesos por anos, talvez tenha aprendido a se calar, a se esconder, a sorrir por fora enquanto sangrava por dentro. Mas agora é diferente, porque agora você tem consciência, e a consciência liberta. Não é sobre apagar o passado, é sobre transformá-lo em combustível. Não é sobre ter tudo resolvido, é sobre ter coragem de continuar. Permita-se ser guiado por algo maior do que você. Cultive a fé junto com a razão. Caminhe com os pés firmes no presente e o coração aberto ao invisível. O estoicismo, quando unido à espiritualidade, não apenas te fortalece, ele te transforma. E é essa transformação que te devolve a paz que você sempre buscou fora, mas que sempre esteve dentro. Se esse vídeo te tocou de alguma forma,
compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o mundo pode não mudar de imediato, mas quando você muda, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma mensagem que vai tocar sua alma, fortalecer sua mente e transformar sua jornada. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.